Vamos iniciar o projeto Biblocos número 3. Nós vamos fazer blocos e aplicações. Neste projeto faremos 12 blocos pequenos de 6 polegadas, 9 blocos grandes de 12 polegadas, 4 blocos com aplicações e as bordas trabalhadas. E algumas considerações que nós vamos trabalhar com polegadas. Vamos escolher os tecidos, então serão 5 tecidos para os blocos e 3 tecidos para as bordas. E os tecidos, se possível, devem ser engomados para facilitar o trabalho. Esses são os tecidos que eu escolhi para fazer os blocos. Então, eu coloquei aqui no celular, eu coloquei aqui nos tons de cinza. No A. Aqui no meu celular eu coloquei no A aqui, no A. É tons de cinza. Aí eu vou olhar aqui e vou ter aqui, nessa sequência, aqui ó, o escuro, um pouco mais claro e o mais claro ainda, ó. São 4 tons. Ok? Ó, no material tá em tons de cinza, tá? Então eu escolhi esses tecidos para fazer os blocos de hoje. Este projeto eu resolvi fazer blocos e aplicações. Vamos juntar o projeto Biblocos número 1, que nós fizemos apenas blocos. O projeto Biblocos número 2, nós fizemos aplicações, né? E agora, esse projeto nós vamos misturar os dois, blocos e aplicações. Então, vamos trabalhar com polegadas, e essa o diferencial, né? Nós vamos trabalhar com polegadas, antes nós trabalhamos em centímetros, né? Então, agora vamos ficar mais familiarizados com polegadas. E a montagem desse painel, do nosso painel do projeto Biblocos número 3, a montagem é em diagonal, né? Então, tem bastante diagonais que a gente vai poder trabalhar e aprender um pouco mais. Então, antes de continuarmos, vamos esclarecer um pouquinho essa parte de polegadas, né? Então, eu vou fazer em escala ampliada aqui o que está aqui na régua e na placa, tá? Bom, para fazer o projeto nós vamos precisar da régua em polegadas e da placa, tá? Então nós temos aqui a divisão aqui, ó. Aqui eu tenho 1 polegada, né? Então aqui no meio da régua é meia polegada, certo? Então nós temos aqui os riscos maiores. Aqui é 1/4 de polegada e aqui é 3/4 de polegada, certo? E os outros riscos aqui menores, ó, aqui é 1/8, aqui é 3/8, aqui é 5/8 e aqui é 7/8. Certo? Então, é essa divisão que a gente vai trabalhar. Então, nós trabalhamos aqui com 1 polegada, né? E as divisões da régua, da nossa régua aqui, são essas divisões. Então, nós vamos dividir 1 polegada em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E cada risquinho desse é 1/8 de polegada, ok? Aí, para fazermos os blocos, nós vamos calibrar a margem de costura. Ela vai ser calibrada para 1/4 de polegada, tá? Tem vídeo aqui no canal que explica como calibrar a margem de costura, então dá uma acessada lá. Então, esta é a forma que nós vamos trabalhar nas medidas.
ok? O bloco número 1 vai ser um bloco de 6 polegadas, né? Então, nós vamos seguir o desenho. Para fazer esse bloco, nós vamos fazer o centro. Eu cortei com 2,5 polegadas, tá? 2 quadrados do tecido B aqui, né, do laranja, de 2,7 polegadas. Do tecido D, 2,7 polegadas, né? E do tecido C e D, né, eu vou fazer quadradinhos de 1,5 polegada. Mas aqui no caso, eu cortei 2 tiras de 1,5 polegada por 13 polegadas. Um pouco mais do que eu preciso, porque eu vou precisar de 12 polegadas no total, né? Eu corto 1 polegada a mais, porque vai que tem que acertar, né? Então, eu vou emendar aqui pelo meio e depois eu vou fatiar, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, vou emendar essa daqui pelo meio, fatiar com 1,5 polegada. Eu vou precisar de 8 conjuntos desse aqui. Para fazer esse quadradinho de 2 triângulos formando um quadrado, eu vou utilizar a técnica do triângulo perfeito. Então, lá no projeto Biblox número 1, eu explico direitinho o passo a passo para fazer o triângulo perfeito. Mas aqui eu vou fazer com polegadas. Então, eu vou pegar a medida do que eu quero o quadradinho e vou acrescentar 7/8 de polegada, tá? Para esse caso de 2 triângulos formando um quadrado. Então, eu vou riscar a diagonal aqui. Vou colocar um sobre o outro e vou costurar um pezinho de máquina de 1/4 de polegada para cada lado dessa diagonal. Costurei aqui um pezinho de máquina para cada lado, lembrando que a margem de costura é calibrada para 1/4 de polegadas e a largura do ponto eu coloquei pequenininha, tá? 1,8 na minha máquina. E vou cortar essa diagonal aqui, onde eu risquei. E eu vou obter 2 unidades do triângulo perfeito aqui. Ó. Certo? Agora eu vou passar ferro ali com a costura aberta. Aqui eu já costurei também as 2 faixas de 13 polegadas, 1,5 polegada por 13 polegadas. E vou abrir aqui a costura. Depois eu vou fatiar aqui com 1,5 polegada. Tá? Então eu vou passar ferro agora. Agora vamos montar o bloco aqui. Esta parte aqui, ó, a gente pode cortar, ó, para acertar a pontinha. Certo? Posso fazer isso em todos, mas eu vou fazer depois. O bloco vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, nós vamos ter que emendar aqui e aqui, ó. Emendar aqui para fazer o quadradinho, né? Certo? Então, vou emendar e aí a gente vai vendo como que vai ficar.
Vou emendar aqui por linhas. E depois vou emendar essas linhas aqui. Eu tô deixando sempre as costuras abertas, ó. Então, agora eu vou fazer isso. Eu fiz essas partes, agora eu vou emendar aqui. Aqui, tá? Então, vamos fazer coincidir aqui, bem direitinho na junção. Alfineta bem aqui e vamos tentar costurar aqui sem tirar o alfinete, para não escorregar. Tá? Então, eu coloco aqui bem direitinho. O bom seria um alfinete bem fininho, daqueles fininhos. Eu até tenho aí, acho que eu vou pegar ali. Ó, junta aqui na pontinha. E aqui. Então, eu vou passar a costura aqui e depois eu vou vir com essa parte aqui da mesma forma. Então, esse aqui é o bloco número 1. Tá? Agora, vamos deixar de lado e vamos fazer o bloco número 2. Para o bloco número 2, que é este bloco da imagem, então, o centro dele é um quadriculado, né? São 4 quadradinhos. Então, ou você pode recortar os quadradinhos aqui, eles têm 1,5 polegadas, tá? Ou a gente faz como fizemos no outro bloco, a gente faz a tira. Aqui eu vou precisar de 3 polegadas, eu coloquei um pouquinho a mais porque a gente sempre tem que refilar, né? Então, aqui tá com 4 polegadas. 1,5 por 4 polegadas. Emenda, aí depois a gente refila e corta o já emendado, 1,5 polegadas. Eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Em vez de emendar esses quadradinhos. Então, nós vamos precisar desse daqui, 1,5 por 4 pro centro. Os retângulos também podemos fazer da mesma forma, mas aqui eu recortei. Eu recortei aqui 1,5 polegadas por 2,5 polegadas. Esse é o tecido A e o tecido C, 4 vezes. Ou fazemos da mesma forma. Ele tem 1,5 de largura, aí a gente corta, tira toda, emenda e depois fatia. Tá? Mas esse daqui eu já recortei, 4 e 4. 2 quadrados do tecido clarinho, que é o tecido D, e o tecido B, 2 quadrados de 2 polegadas e 7/8. Que aqui nós vamos fazer a técnica do triângulo perfeito de novo, tá? Então, vou fazer aqui o triângulo perfeito, é aquele que a gente vai juntar, riscar a diagonal, costurar 1/4 de polegada para cada lado da diagonal riscada e depois vamos recortar aqui no meio, tá? Então, esses 2 quadradinhos que eu vou fazer primeiro e vou emendar esses daqui, tá? Então, vou emendar aqui e fazer o triângulo perfeito e emendar aqui. Cortei aqui o triângulo perfeito, tá? Então, agora eu vou ensinar vocês a refilar. Aqui também emendei tudo e passei a ferro. Aqui cortei as 2 tirinhas de 1,5 polegadas. Tá? Esse daqui, essas pontinhas a gente tem que cortar, né? Então, pra cortar com cortador, a gente vai pegar uma réguinha de polegadas, pra acertar, né? Essas pontinhas, eu vou colocar a linha da diagonal em cima da costura aqui. E aí, eu vou acertar dos 2 lados aqui, ó. Aí, eu vou virar e vou fazer a mesma coisa, acertando agora a linha da diagonal. Ia colocando aqui, ó, 2,5 polegadas. Ó, 2,5 polegadas aqui e aqui. Você vai ver que vai sair uma rebarbinha do bloco. Ó, sai bem pouquinho. Aí a gente acerta, ele fica certinho. Ok?
Ok? Fica mais preciso ainda o seu bloco. Certo. Agora vamos montar. Então, o centro do bloco é assim. Aí eu vou colocar essas partes aqui. E estas partes aqui. Bom, agora eu vou montar essa sequência aqui, ó. Primeiro o centro. Aí eu vou emendar por camadas. Essa camada, essa e essa. Aí eu emendo aqui. Tá? Na mesma sequência do outro. Então, eu vou fazer aqui e depois eu vou mostrar como é que ele ficou. Este é o bloco número 2. Ok? Agora, nós vamos fazer o bloco grande, o bloco A. Bom, para fazer o bloco A é um dos blocos grandes, né? Ele tem 12 polegadas. Esta é a imagem do bloco A, tá? Então, nós vamos utilizar 4 tecidos. Agora eu vou falar os cortes aqui. 4 quadradinhos de 3 polegadas e 7/8 do tecido A. 4 quadradinhos de 3 polegadas e 7/8 do tecido D. Também desse claro. 4 quadradinhos de 2 polegadas e 7/8 do azul do tecido A, né? Do tecido B, 2 polegadas e 7/8, 4 vezes também. Aí vou precisar de 4 quadradinhos de 2 polegadas do tecido C e 4 de 2 polegadas do tecido B. E 2 quadradinhos de 3 polegadas e meia do tecido C e 3 polegadas e meia do tecido B 2 vezes. Então, aqui tem 2, aqui tem 2. Tá? Então, esses de 3 polegadas e 7/8 e esses de 2 polegadas e 7/8, nós vamos aplicar a técnica do triângulo perfeito. Vou riscar a diagonal e costurar um pezinho de máquina de 1/4 de polegada para cada lado dessa diagonal riscada e depois eu recorto no meio. E depois eu vou refilar esses blocos. Então, eu vou fazer os triângulos perfeitos e depois a gente volta para montar. Eu vi que eu errei aqui, ó. Estes bloquinhos aqui, eles precisam ser de 2 polegadas e 3/8 para ele ficar no final com 2 polegadas. Então, vou ter que refilar eles para 2 polegadas. Eu vou refilar eles para 2 polegadas. E vocês vão fazer ele, este daqui, em vez de 2 polegadas e 7/8, vocês vão colocar 2 polegadas e 3/8, tá? Que são os do centro, aí vai dar certo, tá? Então, é isto. Ainda bem que vai dar para recuperar. Então, eu vou refilar aqui para ficar com 2 polegadas no final. Deixa eu ver aqui, 2 polegadas. Coloca a linha na diagonal, aqui, e corta 2 polegadas. Isso aí fica certo. Agora vamos lá, vamos à montagem. Então, no centro, nós vamos ter aqui esses tecidos, aqui. Então, depois eu vou emendar aqui.
Aí eu vou ter aqui estes daqui, que vão formar como se fosse uma estrela. Aí esses daqui vão ficar assim, com essa linha diagonal, tá? E esses dois aqui com esta linha diagonal. Aí depois eu vou emendar estes daqui, deixa eu ver, outra estrela aqui, aqui. E aí, esses daqui vão ser aqui, ó. Esses vêm aqui. E estes grandes aqui. Também seguindo essa linha diagonal. Certo? Então, este aqui é o bloco. Aí, para montar este bloco, então eu vou montar... Eu posso montar de quadradinho aqui, ó. Fazer esse quadro, este. Aí depois eu vou montar o resto. Agora a montagem pode ser o seguinte: eu posso montar esse bloco aqui do meio, monto aqui e depois eu junto. Aí eu vou juntar aqui e aqui, e aí eu junto aqui e depois eu junto essas duas fileiras. Eu acho que assim fica mais fácil, né? Então eu vou fazer isso, vou fazer pelo meio. Aqui, ó, tem uma junção aqui da pontinha da estrela. Então eu vou fazer coincidir o biquinho aqui. Ó, eu espeto uma agulhinha ali nos biquinhos e aí eu alfineto para não escorregar. Para poder coincidir a pontinha o máximo possível, né? Aqui. E agora eu vou costurar ali. Então, fiz aqui a parte central, juntei esses dois e esses dois. Agora, esses dois vão vir aqui. E aí eu fiz essa parte inteira e essa. Depois elas vão encaixar aqui. E aí fica pronto o nosso bloco. Ok? Este bloco tem que tomar cuidado com a posição dos tecidos. Tá? Então faça parte a parte para não se perder. Ok? Este é o bloco A terminado. Eu espero que vocês tenham gostado destes blocos. Este é o bloco A grande e nós fizemos dois pequenos, o bloco 1 e o bloco 2. Ok? Se você quer acompanhar o projeto e não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Nossos encontros são mensais, na primeira sexta-feira de cada mês. Especialmente para esse projeto, o projeto Biblox número 3. Ok? Então, junte-se a nós. Tá? Beijos e até a próxima!